Olá, boa tarde. Eu sou a Karen e hoje vou apresentar para vocês, então, o nosso artigo, que é Abordagens Hard e Soft na Tomada de Decisão. Foi uma revisão sistemática da literatura. Quem participou comigo nesse trabalho foi a Gisele e a Francine, que são autoras também. E já falando um pouquinho do nosso contexto do trabalho, hoje a gente vai falar como os gestores eles tomam decisões e como eles equilibram fatores que são mais técnicos, né, umas abordagens mais hard, que a gente chama aqui muito mais de dados, análises mais ferramentais, e também aspectos mais soft, que são os aspectos mais humanos, né, que consideram ali a cultura, experiência, a visão da pessoa. Então, em mercados que estão cada vez mais competitivos, as decisões estratégicas e operacionais elas acabam sendo determinantes, né, para garantir essa competitividade e produtividade das organizações. Então, os gestores e os CEOs das empresas, eles têm um papel bem fundamental aqui, né, já que as experiências que eles carregam, os valores que eles têm, também moldam o rumo de uma organização. Então, não só usar, né, apenas dados ou apenas a intuição, então, né, usar só fatores hard ou só fatores soft, não é suficiente. Aqui o olhar é preciso integrar essas análises técnicas, que são hard, também com os aspectos humanos, as abordagens mais soft. Então, esse estudo buscou justamente entender como essas duas dimensões elas vão aparecer nesse processo decisório desses gestores nas suas operações e nos seus negócios. Falando um pouquinho do objetivo e da metodologia. O objetivo do estudo, então, foi mapear e classificar as abordagens tanto hard como soft usadas pelos gestores em um contexto europeu. Para isso, a gente utilizou uma revisão sistemática da literatura com base no método LGT, que vai combinar a revisão, a análise e a síntese dos estudos existentes, né? Então, a síntese dos estudos que foram encontrados. A pesquisa ela foi feita com base na Scopus e na Web of Science, com foco em publicações das 10 maiores universidades referências da Europa. Foram selecionados 31 artigos, que foram publicados entre os anos de 2014 e 2024, e a análise ela foi feita no software Atlas, onde a gente conseguiu, então, classificar de uma forma estruturada esses aspectos técnicos e esses aspectos humanos encontrados nessa revisão sistemática da literatura. E agora sim, falando um pouquinho desses resultados encontrados, né, com essas abordagens. Então, vamos falar primeiro das abordagens hard, né, então as mais técnicas. A gente encontrou vários fatores e a gente foi clusterizando esses fatores. Então, o primeiro cluster é dados e indicadores. Então, isso inclui o uso de Big Data, modelagem de riscos, para decisões mais precisas na organização. O segundo cluster encontrado foi planejamento e finanças, onde, então, se destacou muito a questão de orçamentos mais estratégicos, visualização de portfólio e também uma autonomia mais financeira das organizações para buscar uma resposta mais rápida ao mercado. Depois a gente teve o cluster de tecnologia e inovação aqui, apareceu muito a inteligência artificial, machine learning, plataformas digitais, que vão ajudar a lidar com cenários mais complexos e até simular cenários. E, por final, o cluster, então, de competitividade de mercado, né? Onde tem um olhar aqui muito mais apurado em ferramentas de concorrência, né, de concorrência de mercado, integração de dados, para antecipar tendências, então, conseguirem se antecipar à necessidade do mercado. Depois, a gente teve o olhar em cima das abordagens soft, e também clusterizamos as abordagens. Então, aqui, quando a gente olha para os aspectos humanos, a gente tem percepção e cognição, então a gente vê que flexibilidade cognitiva, as emoções da pessoa, elas acabam ajudando os gestores a transformar as incertezas em conhecimento e equilibrar os riscos. Também temos o cluster de relacionamento, onde aparece a importância de redes sociais, por exemplo, e redes organizacionais, né? Então, a interação interna da empresa e essa colaboração para eficácia na tomada de decisão. Também temos a comunicação e a interação, então, reuniões bem estruturadas, o uso de visualizações de dados para tomada de decisão,
ajudam os times a melhorar os entendimentos das informações necessárias, das informações que estão sendo avaliadas, e, por fim, a liderança e a governança. Então, diversidade interpretativa, opiniões diversas, né, descentralizações, elas aparecem também como formas de tomar decisões mais ricas e mais ágeis. A partir disso, a gente discute um pouco esses resultados encontrados, né? Então, esses resultados nos mostram que as abordagens, tanto hard e soft, elas não são opostas, mas elas são complementares. A tecnologia, ela vai fornecer, né? A tecnologia e os dados, eles fornecem sempre uma base mais objetiva, mas também é no julgamento humano que dá sentido às informações, né? E aí se ajusta, então, as decisões ao contexto organizacional. Então, não simplesmente eu vou trabalhar só o ferramental, mas também eu vou considerar o fator humano, o julgamento humano de determinada informação, e também considerar o meu contexto que eu tenho hoje na minha organização. A combinação dessas duas dimensões, ela vai criar um processo decisório mais robusto e mais adaptável. E isso é importante porque em ambientes que a gente tem uma mudança muito rápida, em que é necessário sempre revisar estratégias, sem perder a coerência. Então, a gente utiliza as duas abordagens como uma forma de uma tomada de decisão mais rápida e mais assertiva. E aí, falando um pouquinho das conclusões, então, esse estudo ele vai oferecer, então, uma estrutura para entender e equilibrar essas abordagens técnicas e humanas nesse processo decisório. Na prática, para as organizações, isso vai significar que os gestores podem se apoiar, né, a usarem dados e tecnologia de forma mais estratégica, mas também não perder de vista os fatores humanos que vão influenciar a execução e a tomada de decisão. Para pesquisas futuras, a gente entende que é importante investigar em quais contextos é melhor priorizar uma abordagem hard ou uma abordagem mais soft, né? Então, a gente traz exemplos, né, dentro do artigo, em setores que são mais regulamentados, em cenários em que a inovação é mais acelerada, quais desses fatores é mais importante priorizar. E isso pode ajudar, então, a desenvolver práticas gerenciais mais eficazes, alinhadas com a estratégia e também com o contexto das organizações. E é isso, muito obrigada.